Olá, turminha! Hoje nós vamos falar sobre os objetos, objeto direto e o objeto indireto. Para começar, vamos falar sobre o objeto direto, que ocorre quando o verbo pede um complemento de forma direta. O que significa isso? Quando ele pede um complemento sem a utilização de uma preposição. A preposição pode ser para, de, com e outras. Então, quando o verbo pede um complemento de forma direta, sem a utilização de uma preposição, ele é chamado de transitivo direto. E o termo que o complementa é chamado de objeto direto. Então, vamos ver um exemplo de objeto direto. Pedro não responde minhas mensagens. Aqui nós temos o sujeito Pedro, o verbo responde, responder, e o objeto direto, minhas mensagens. Então, quando a gente pergunta, Pedro não responde. Pedro não responde o quê? Minhas mensagens. Então, minhas mensagens está completando o sentido do verbo e não está ligado por preposição. Vamos ver agora o objeto indireto. Ele ocorre quando o verbo pede um complemento verbal de forma indireta, com a utilização da preposição. Aí, ele é chamado de transitivo indireto. E o termo que complementa indiretamente é chamado de objeto direto. Então, o termo que vem depois desse verbo que pede a utilização da preposição é o objeto direto. Vamos ver agora um exemplo para entender melhor. Juliana participou da aula. O sujeito é Juliana, o verbo participou, e esse verbo ele pede um complemento. Juliana participou. Participou de quê? A gente observa que logo na pergunta já vem a preposição de quê? Então, da aula é o objeto direto. Nós vemos que está ligado pela preposição da. Então, o objeto direto sempre é ligado por preposição. Da, para, com, em, são esses. Essas e outras, né? Vamos ver mais exemplos. Carlos e Vanessa foram ao cinema. Carlos e Vanessa é o sujeito, foram é o verbo, e ao cinema é o objeto indireto. Então, a gente vê ao cinema está ligado aí ao verbo foram pela preposição a. Maria Cristina fez o almoço. O verbo aí é fez e o almoço é o objeto direto. Não tem preposição ligando esse objeto direto.